Caríssimos, vamos tratar de um tema que é um tema teológico, porém repleto de coisas relativas à área da psicologia, que é o tema do pecado. E do pecado de origem, porque os chamados 7 pecados capitais têm uma relação direta com este pecado de origem e vou dar os conceitos básicos aqui para que não nos percamos no meio desse meandro de ideias. Então, o pecado entenda-se antes e acima de tudo como um tropeço existencial. É claro que há uma carga teológica, uma carga moral na palavra pecado, mas ele é, até etimologicamente, ele indica um tropeço. Quando a pessoa peca, isto significa que ela não age da melhor maneira possível. Ela, circunstancialmente e às vezes habitualmente, age de maneira contrária à sua própria natureza. E o que é a natureza humana? É a natureza de um ente, um tipo de ente que é dotado de inteligência e de vontade. Nós somos capazes, pela inteligência, de chegar ao íntimo das coisas, intus legere, é ler as coisas por dentro, mas também somos capazes de, a partir dessa luz intelectual, adquirirmos conceitos que serão critérios para a nossa humana ação. Uma mente confusa tende a fazer mais escolhas, não apenas nisto ou naquilo, em coisas específicas, mas habitualmente. O estado mental, quando ele é muito confuso, ele tende a se espraiar para o terreno prático com escolhas equivocadas, né? As pessoas, quando fazem muitas escolhas equivocadas, eu vou refazer a frase, em geral as pessoas fazem escolhas equivocadas porque a sua mente está turbada e o seu coração está, digamos assim, em frêmitos, em muitos movimentos. Há um texto da Sagrada Escritura que nos aconselha a colocar um freio nos pensamentos do coração. Isso significa não deixar a emoção governar o nosso ser. Então, o estado de pecado é um estado tropeço existencial. Só que, como em tudo na vida, há uma hierarquia no bem e no mal. As coisas são o que são em relação ao seu grau máximo, diz Santo Tomás, né? Em qualquer ordem de coisas. Há o Pelé no futebol. Há em cada área do saber, em cada área do fazer, há sempre uma referência máxima. E os entes, eles são o que têm ser, e para manterem o seu ser atual, ou seja, para que um copo continue a ser o que é princípio que tudo o que o constitui essencialmente esteja no pleno ato, no pleno exercício das suas potências. Se o vidro, de alguma maneira, se corrompe, ou seja, o princípio de corruptibilidade material alcança o vidro depois de não sei quantos anos, significa que um dos elementos constitutivos deste ente copo começa a degradar-se e ele tende a corromper-se e deixar de ser o que é. Assim acontece com a vida humana. Quando a alma, que é o princípio que faz o corpo movimentar-se por si mesmo, ela começa a degradar-se, ela pode levar tudo à corrupção, e a morte é exatamente essa perda da forma substancial do corpo que se chama alma. Então, o pecado seria a perda da clara visão da realidade com a inteligência e da retidão das escolhas com o coração. E é óbvio que alguém perguntará então, bom, como é que eu chamo esse estado em que o meu coração é reto e a minha mente é limpa? Do ponto de vista teológico, chama-se estado de inocência. Ou seja, uma pessoa é inocente quando ela é pura de coração, ou seja, quando a intentio cordis, a intenção do coração é reta e quando ela tem clareza de conhecimento. E esta clareza de conhecimento significa a inteligência dos princípios. Quando eu detenho na minha mente certos princípios do conhecer e do fazer,
é claro que eu deduzo as coisas com muito maior facilidade. E esta pureza de coração, que é a própria retidão, esta clareza de conhecimento, que é a inteligência dos princípios, geram uma sabedoria prática na ação. Então, o estado de inocência, em termos gerais, é isto. E aqui a pressuposição teológica é de que Deus, que fez tudo e fez também o homem, ao criar este protagonista da criação, digamos assim, que é o homem, ele o fez no estado de inocência, ou seja, com o coração puríssimo, com a inteligência translúcida, capaz de deduzir as coisas com grande facilidade e com sabedoria prática. Então, o estado de inocência original, também chamado de justiça original, é esse estado. Ora, pensemos numa pessoa injusta. Em geral, o coração dela está turbado por emoções completamente desgovernadas. Em geral, a mente dela também não é clara com relação aos princípios da ação. Em geral, as suas escolhas são movidas não pelo que é mais nobre, e sim pelo que é mais vil. Agora, pensando nisso, imaginemos se um artista talentoso, um Michelangelo, é capaz de fazer o que faz, né? Porque detém todos os princípios da sua arte. Então, esperamos de um grande artista que ele nos apresente a beleza na sua arte. Muito mais podemos dizer isso do artista divino, cujo intelecto é infinito e, portanto, tudo que faz perfeitissimamente, sem nenhuma lacuna. Então, o homem no estado de justiça original teria sido aquele que, saído das mãos do Criador, ele foi feito para contemplar a realidade e ser feliz em grau máximo possível. O homem caído, aquele que não tem mais a justiça original, o homem do pecado, é o homem, em contrapartida, que tem dificuldade até mesmo para acessar os bens que o constituem. A verdade para ele é uma luta. A virtude da veracidade para ele é quase inexequível. Ele tem dificuldades para conhecer a verdade e para aplicá-la na vida prática. Ou seja, somos todos nós. Há um ditado oriental que diz que só conhece o vento a pessoa que se põe de pé. Quando nós tentamos nos colocar de pé do ponto de vista moral, aí é que nós vemos a nossa fraqueza. Nós somos incapazes de uma veracidade absoluta. Nós somos incapazes até de prestar atenção a uma coisa reles no nosso dia. Nós prestamos atenção às coisas aqui e ali, mas em geral a nossa mente está dissipada. Então, nesse estado, é claro que tendemos à injustiça. Se eu enxergo mal as coisas, eu vou escolher mal também, e é muito provável que eu, em várias circunstâncias, não seja justo. Então, inocência e justiça são termos correlatos neste sentido. Então, caminham juntos. Quanto mais a pessoa tem o coração puro, mais ela tende à justiça. E aqui no caso da inocência original, há uma questão da Suma Teológica, que é a questão 94, da primeira parte da Suma Teológica, sobre o estado de inocência, em que Santo Tomás vai arrolando aquilo que constituía este estado na prática. Entendido o conceito geral, cumpre dizer algumas coisas. Todos nós, humanos, somos criaturas finitas. Significa que não somos os proprietários absolutos da nossa própria vida. Tá? Um dia começamos a ser o que somos e um dia deixaremos de ser o que somos. Nascemos, nos desenvolvemos, amadurecemos, no melhor dos casos, né? E morremos. Então, tudo o que é finito, né, não pode ser o bem absoluto, é óbvio. Né? Isso aqui era para ser algo de evidência evidentíssima. Uma das, digamos assim, desgraças da pós-modernidade foi vender ideologicamente a ideia de felicidade perfeitíssima neste mundo de finitudes, em que nada é infinito e ninguém é infinito, e, portanto, querer ser absolutamente feliz num meio de uma realidade que comporta dores, perdemos amigos, perdemos projetos, somos traídos, traímos, não cumprimos a nossa palavra como devíamos cumprir sempre, etc. Como é que eu vou querer ser uma pessoa espetacular, felicíssima, né? Entrar no gozo perene de todos os bens? Isso é de uma estupidez, de uma
Estupidez a toda prova. Então, como somos finitos, mesmo naquele estado de inocência original, de justiça interior, é claro que o homem recém-saído das mãos do Criador, ele não tinha potência em si mesmo para ser infinitamente feliz. Então havia naquele estado de inocência uma abertura para o erro, uma abertura metafísica para o erro, para o pecado, para os tropeços. E por isso que diz a boa teologia que Deus criou o homem em estado de graça, mas não na glória. A glória, entre a glória e a relação que há entre a graça e a glória é a relação que há entre o imperfeito e o perfeitíssimo. Há um axioma, uma máxima escolástica latina que eu gosto de repetir porque ela ilustra bem isso que eu estou dizendo e muitas outras coisas mais. Gratia in coatio gloriae. A graça é o princípio da glória. Assim como se eu estiver na posse das minhas faculdades e enxergar as coisas com clareza, eu tendo a produzir coisas belas, boas, verdadeiras, etc., assim também no que tange a vida espiritual, se eu tiver um equilíbrio, digamos assim, sobrenatural, eu tenderei a um estado de perfeição maior. Só que como aqui o pressuposto é o de que o homem não tem a potência para a felicidade perfeitíssima, é óbvio que os teólogos concluíram que é Deus quem dá. Deus não deve o céu a ninguém. O céu não é um direito, não é o pagamento de justiça. Que direitos eu tenho ao céu se eu vim do nada? Aliás, as pessoas injustas costumam habitualmente exigir direitos que não têm. Então, Deus não deve o céu a ninguém. O céu é uma dádiva. E essa dádiva vem por meio da graça concedida em ordem à glória, que é esta sim, a felicidade perfeita. Quem estuda a ética Nicômaco sabe que Aristóteles diz que todo homem deseja naturalmente ser feliz. Para Aristóteles, a felicidade neste mundo de efemérides é a posse da verdade nos rincões da polis, da cidade. Ou seja, uma pessoa estúpida está exilada do reino da verdade e, portanto, do reino da felicidade. Para Aristóteles, a felicidade é impossível de que aconteça desinteligentemente. E Santo Tomás repetirá isso comentando Aristóteles e citando-o na Suma Teológica, dizendo que a felicidade é um ato da inteligência. Ninguém pode ser feliz se a sua inteligência não está no governo do seu próprio ser. O que significa dizer não pouca coisa. Ninguém pode ser feliz com a emoção, simplesmente. Ninguém pode ser feliz com a vontade, simplesmente. Eu quero isso, quero aquilo. Numa sociedade em que as pessoas são educadas para terem as suas vontadezinhas satisfeitas, elas, na verdade, uma sociedade com este perfil, que não é outra senão a nossa, particularmente de declínio espiritual, é claro que o padrão de infelicidade será incomensurável. As pessoas educam seus filhos sem o saber para que sejam infelizes. Então, assim, o homem é finito, Deus é o infinito absoluto. Ora, para que o homem tenda a essa felicidade perfeita que só um ser absoluto lhe poderia dar, ele precisava de ajuda. E essa ajuda se chama dons, no caso da inocência original, da justiça, dons que Deus concedeu para que o homem cumprisse este seu destino de chegar ao fim último, que é a felicidade perfeita, mas com algum mérito. Nós somos criaturas inteligentes. Deus é a suma inteligência. Ele nos deu a liberdade, mas pressupondo que para nós sermos felizes temos que fazer algumas coisas corretamente. Um bandido, pensemos aqui para dar um exemplo caricato, não pode ser feliz. A felicidade não é a soma de momentos gozosos, não é, portanto, se eu roubei muito como eu queria, estou feliz da vida. Não, é impossível ser feliz fora da verdade e do bem. Então, Deus deu alguns dons para estes seus primogênitos da criação, seus primogênitos no sentido aqui de serem, digamos assim, entre as criaturas, aquelas que estão destinadas a um fim excelso. É óbvio que há também aqui os anjos, mas não estamos falando disto agora, podemos falar de passagem. Então, no caso do homem, que é uma criatura que tem corpo e, portanto, é finita, o infinito não tem dimensões corpóreas,
ele, para ser feliz e transcender ao seu próprio corpo, ele precisava de alguns dons. Então são 1, 2, 3, 4, 5 dons. O primeiro é a graça santificante. Está lá tudo nessa questão 94 da primeira parte da Suma. Ou seja, santificar significa muito mais do que sanar. Significa manter-se puro em ordem ao seu máximo. Então, essa ajudinha divina, foi dada para que os nossos primeiros pais mantivessem o caminho querido por Deus na direção da felicidade. O segundo, integridade. E aqui integridade significa não a integridade apenas corpórea, ter os 2 braços, as 2 pernas. Pensemos que todos os nossos órgãos cumprem funções. Cada coisa no nosso corpo tem uma função. O corpo humano é um milagre. Para que nós enxerguemos, abramos os olhos e enxerguemos, há mais de 1000 causas que se coordenam, pequenazinhas, Desde a curvatura do cristalino, a lacrimogeneidade dos olhos, um sistema que capta a imagem e leva ao cérebro, o cérebro que enxerga, certas lesões cerebrais cegam a pessoa. Tudo em nós, o dedinho, as conexões nervosas, tudo que é composto de partes, para que seja o que é necessário que todas as partes estejam na perfeição das suas funções. O esôfago precisa levar a comida ao estômago. O estômago tem enzimas que vão trabalhar ali, que se elas não trabalharem direito, a pessoa vai ter refluxo, vai ter isso, vai ter aquilo. Cada doença que nós temos, uma unha encravada no pé mostra que nós não podemos ser felizes de maneira perfeitíssima, porque nós estamos abertos a carências. Então, nesse estado de inocência, o que Deus concedeu ao homem foi a integridade quanto ao corpo e quanto à alma. Ou seja, entre o que o homem quer e o que ele pode, está tudo ordenadinho nesse estado de justiça. No estado de injustiça, que é o estado de pecado, o homem, em geral, quer mais do que pode, e quem quer mais do que pode, costuma dar com seus borrinhos na água. Então, o dom da integridade foi um dom concedido para que o homem, dotado daquelas potências que o constituem, as mantivessem íntegras, com a ajudinha sobrenatural. Então, graça santificante, integridade. Perfeito autodomínio. Ora, sabemos que na história da filosofia hoje houve correntes, principalmente na antiguidade, que pregavam que a felicidade dependia de um esforço, de uma ascese pessoal para que a pessoa se autodominasse perfeitamente, alcançasse a virtude no pleno equilíbrio, Enkrátea, em grego, significa o perfeito autodomínio. Os estoicos eram isto, Eu vou ser feliz se eu me dominar completamente. Mas isso é uma utopia. É impossível que o homem, na sua atual condição, tenha o perfeito autodomínio por si mesmo. A vida é dinâmica, vem um tiro, não sei de onde, eu tenho que me desviar, alguém me fez um mal, aconteceu alguma coisa, eu me emocionei, fui paciente de uma ação de terceiros. Como é que às vezes nós nos desequilibramos? A vida humana nesta terra é cheia de desequilíbrios, mas não no estado do paraíso terrestre. O homem tinha o perfeito autodomínio. Se algo inesperado lhe acontecesse, ele reagiria na exata proporção exigida pelas circunstâncias, e não de maneira desproporcional, como acontece conosco. Uma coisinha nos afeta demasiado. No estado neste de justiça, o homem era zen de verdade, nada o afetava. Quarto dom, esse então, o mais, digamos assim, eloquente de todos, imortalidade condicionada. Deus constituiu o homem naquele paraíso, e disse, se me obedecerdes, porque ele só deixou uma ordem, de que aquele casal primevo, digamos assim, não comesse do fruto proibido. Isto, além de tudo, é a metáfora, é a melhor metáfora da obediência. Quando obedecemos a alguém, a obediência é virtude moral. Quando a obediência é reta, significa que aquele a quem se obedece detém uma autoridade que eu reconheço. A educação dos filhos, ainda que os pais jamais tenham pensado nisto,
É assim que se dá no início da primeira infância. Os filhos obedecem naturalmente aos pais, os pais lhes provêm a comida, isso, aquilo, aquilo outro, vão ensinando o nome das coisas e uma autoridade natural vai se estabelecendo e os filhos obedecem. Ora, então esta imortalidade era condicionada porque se comessem daquele fruto morreriam. A promessa diabólica é esta: não morrereis. A tentação para que o homem saísse desse estado de justiça, ela provém de uma meia-verdade, porque o demônio sabe que a alma é imortal. Quando nós morremos, o que morre é o corpo, no caso da alma humana. A alma dos outros animais é um capítulo à parte, eu não vou tratar disto agora. Mas, então era uma meia-verdade, E o demônio diz: não apenas não morrereis, como sereis como deuses pelo conhecimento do bem e do mal. Ora, este ato de desconfiança em relação ao sumo bem, olha, se nós ao desconfiarmos das pessoas que amamos, já as magoamos tremendamente, não tem nada pior do que ser objeto da desconfiança de uma pessoa a quem nós amamos e por quem nós fazemos bens. Agora, imagine no caso divino, Deus nos deu o ser, a vida, a bondade. Então, este ato de desobediência, ele teria como pena a morte. Foi o pior negócio do mundo. Se alguém dissesse para qualquer um de nós: bom, se você ficar aqui nessa linha, vai ser feliz para sempre, não vai ter tristeza nenhuma, vai ter saúde, vida em abundância, etc. Nós não quereríamos cair. Ora, Adão também não. Mas ele tinha essa potência para o pecado que também nós teríamos se estivéssemos no seu lugar. E aqui entra o outro tema, que é o da presciência divina de todas as coisas que sucedem no mundo. O fato de que alguém saiba com antecipação que eu vou fazer alguma coisa porque ele já viu na coordenação das causas da minha ação todo o encadeamento perfeito, não retira de mim a liberdade de agir mal. Se eu estou jogando xadrez contra o maior jogador do mundo, eu faço um lance errado, ele já viu que aquela variante está errada, já viu que vai me levar à derrota, mas eu sou livre para cometer os meus erros. Então Deus não coage ninguém a ser bom. Ninguém faz o bem porque alguém lhe apertou o gasganete e diz: agora você vai ser bom. Então nós temos dons. A imortalidade é um dom extraordinário, prerrogativa desse estado de inocência, que se destinava para o caso de que o homem cumprisse, obedecesse no tempo que lhe foi dado ali, que ele chegasse aí sim ao estado glorioso, em que aí sim neste não há mais possibilidade metafísica de pecar, porque quem olha a Deus face a face já não tem nenhuma outra vontade senão manter-se próximo dele, que é o bem sumo. E por fim, impassibilidade. Impassibilidade significa o seguinte: naquele estado Deus deu um donzinho que não é de sua menos importância. Por exemplo, vamos supor que estivessem lá aqueles dois caminhando no paraíso, tropeçassem numa planta, pisassem num espinho, o corpo não se feriria. A impassibilidade nesse estado seria um dom. Imaginemos nós que amamos a nossa própria vida, é natural que todos nós amemos a nossa vida e queiramos preservá-la. Imaginemos nós nunca passarmos por uma ferida, por exemplo, que pusesse em risco a nossa vida. Então, isso era um dom, e chamam-se esses dons, em boa teologia, dons préternaturais, porque eles estão acima da nossa natureza. Naturalmente, o homem não é capaz de ser fisicamente impassível, não é capaz de ser psicologicamente íntegro, não é capaz de se manter equilibrado, o que acontece continuamente, o que acontece com a graça santificante, não tem o pleno domínio de si mesmo de maneira contínua, muito pelo contrário. Nós, às vezes, nos passamos da cabeça, como dizem os portugueses, passou-se da cabeça, e ainda bem, porque também se nós recebêssemos tudo passivamente num mundo de desordens, seríamos, digamos assim, apáticos, e às vezes é necessário exercer a ira justa. Aconteceu algo injusto e está à minha mão reparar, eu tenho que fazer isso com força. Naquele estado não havia nada de injusto, a injustiça inaugurou-se com esta queda soberba. Por que soberba?
porque esta desobediência, e aqui entra um tema interessantíssimo, crer em certas coisas que nos dizem que não são boas, na maioria dos casos é culpável. Ninguém, entre o sedutor e o seduzido, entre o enganador e o enganado, entre o charlatão e o beócio, há uma certa relação tácita. No fundo, quem acredita num charlatão tem lá no fundo da alma mais ou menos as mesmas orientações desordenadas que são, digamos assim, sedutoras, porque o sedutor apresenta certos descaminhos e no fundo é o que a pessoa quer. Entre o sedutor e o seduzido há um pacto tácito de aceitação, de intenção. Intenção e escolha são duas coisas diferentes. Parêntese. A vontade humana, que é o apetite intelectivo do bem, ela tem 12 movimentos. Um deles é a intenção, em latim intentio. O outro é a escolha, em latim electio, eleição. Ora, a intenção diz respeito aos fins da ação. Eu tenho a seguinte intenção, vou fazer um negócio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A escolha diz respeito aos meios em ordem aos quais eu vou lograr aquela intenção. Por isso que em boa ciência teológica, o Código de Direito Canônico está aí para nos mostrar que o que a lei canônica visa não é o ato externo. A lei civil, por exemplo, condenará alguém no Código Penal se assassinar outra pessoa. E esse assassinato pode ter 1000 qualificações, né? Mas a lei divina não julga apenas o assassinato, e sim a intenção de assassinar. Ela alcança algo interno. A intenção pertence à vontade e é algo interno. Se as intenções forem puras, a tendência é de que os meios que vão ser buscados para que aquela intenção se cumpra sejam retos. E é melhor ter a intenção reta e enganar-se do que ter a intenção completamente torcida e ajustar perfeitamente os meios em ordem a um fim mau. Então, a intenção é muito importante. Eu costumo dizer que só quem tem boa intenção é capaz de entusiasmo. Entusiasmar-se, a palavra mesmo já indica do ponto de vista etimológico, theos, em grego é Deus. Entusiasmar-se é estar em Deus, ser afogueado, afervorado por Deus, no sentido etimológico. Mas só quem tem boa intenção é capaz de fazer atos desinteressados, né? Quem não é capaz de atos desinteressados nunca se entusiasmará. É aquela frase cretina, tão contemporaneamente repetida, de que não existe almoço grátis. Mentira! Existe almoço grátis, sim, mesmo no mundo completamente desordenado como o atual. Eu dou depoimento pessoal, conheço várias pessoas que fazem o bem a terceiros de maneira completamente desinteressada e, portanto, são capazes de entusiasmar-se. Só o amor entusiasma os corações. Uma pessoa com a mentezinha voltada para coisas torpes, para finalidades medíocres, é uma pessoa que dificilmente vai fazer boas escolhas. Então, entre a intenção e a escolha, há uma ordem. Ora, o estado de inocência original seria aquele estado em que as intenções eram puríssimas e, portanto, as escolhas tendiam a ser muito acertadas. Por isso que Santo Tomás, eu vou trazer o texto aqui para uma breve leitura, ele diz que o pecado original não foi um pecado corpóreo, não foi um pecado de emoções, não foi um pecado de sedução física, e sim de soberba, ou seja, aqueles primeiros acreditaram na promessa de que pelo conhecimento se salvariam. Sereis como deuses pelo conhecimento. Desprezaram aquele que os criou e escolheram serem autônomos. Eu vou ser feliz por mim mesmo conhecendo a realidade. Isso, em termos filosóficos, chama-se gnose. É a salvação pelo conhecimento e não pelo amor. E nós sabemos que uma pessoa só se salva pelo amor. Quantas vezes, aí eu dou um depoimento pessoal, já quase morri umas 4 ou 5 vezes. Quando nós estamos próximos da morte, ou a ideia da morte se aproxima, nós olhamos a própria vida com outro olhar. Se eu pudesse voltar no tempo.
E assim, nos emocionamos. Quantas pessoas no leito de morte, elas se debulham em lágrimas, caramba, né? Dão valor às coisas simples, levantar da cama, olhar para o alto. Assim, agora, uma pessoa que ama afervoradamente, ela está nesse estado de uma maneira mais perene. Os santos seriam aqueles que, por uma graça especial depois do pecado original, se mantêm muito mais firmes nesse amor e, portanto, o coração deles é quente. A frieza de coração significa, ela anda para e passo com a mediocridade de intenção. Então, o conhecimento natural, nesse estado, é uma questão que foi discutida por teólogos de todos os tempos. Qual seria a ciência dos nossos primeiros pais? Qual seria a ciência de Adão? E aqui foi o que eu anotei. Adão tinha o conhecimento natural perfeito, graças ao domínio dos princípios da razão e à retidão do coração. Ou seja, o que é um conhecimento natural perfeito? Significa que eu conheço todas as coisas perfeitissimamente? Claro que não. Ele, como nós, era finito, seu intelecto era finito, ele não podia ter a ciência perfeita de todas as coisas. Só um ser cuja inteligência seja infinita pode conhecer perfeitamente todas as coisas. Mas esse conhecimento natural perfeito era dos princípios e, portanto, as deduções, quando eu conheço os princípios, eu tendo a contemplar a coisa com muito maior fulgor. Já diz o ditado popular, para o bom entendedor, meia palavra basta. Para o bom conhecedor, poucas evidências bastam. E já o estúpido, já o pecador de estrita observância, ele precisa ter provas. Assim, as evidências não o convencem porque ele não tem os olhos abertos de maneira suficiente para concluir. Então, quando se diz que ele tinha o conhecimento natural perfeito, é que ele tinha essa capacidade dedutiva em grau máximo, não havia desordens interiores, não havia emoções desgovernadas, tudo estava perfeitamente orientado uma coisa a outra. O que se manteve ordenado foram os órgãos físicos, mas os órgãos espirituais, digamos assim, psicológicos, se desordenaram. A vontade se depravou, a inteligência se apagou, e, portanto, o homem virou um bólido, como um trem descarrilhado que está caindo e talvez consiga um travão, um freio aqui e ali, mas assim, provavelmente ele vai arrebentar-se. E aí, como diz o grande Santo Agostinho, Deus, como já sabia disso, ele já sabia também que seria necessário para regenerar toda a criação de maneira perfeitíssima, que ele próprio se encarnaria. E Santo Agostinho diz: feliz culpa que nos trouxe tão grande salvação.